Estamos de volta com o Mando Bem e, como eu prometi, mais uma história empreendedora. Dessa vez, vamos conversar com a empreendedora da educação também, Lidiane Trindade, né? Lidiane, muito obrigado por participar do Mando Bem e já emendando a pergunta, como é essa Lidiane empreendedora na área da educação? Você começou isso desde quando, essa vontade de empreender na educação? Então, eu trabalhava em escolas públicas, depois passei a trabalhar em escolas privadas e, na verdade, eu comecei a empreender. O meu ex-marido, né, ele que teve essa ideia, né, não partiu de mim, ele falou um dia que ia colocar a escola para mim. Aí eu falei que não, que dava muito trabalho, não era muita responsabilidade, não queria não. Mas ele disse, mas eu vou colocar assim mesmo. Você tinha feito magistério? Isso, sou formada em pedagogia. Estou agora cursando neuropsicopedagogia, né, uma pós. Mas, assim, na verdade, eu sempre cuidei de criança, né? Trabalhei também desde os 14 anos. Ah, você é de onde? De Pedro Avelino. Pedro Avelino, você saiu de lá com quantos anos? Eu saí de lá por volta, eu tinha uns 11 anos, em média, por aí. Já veio direto para Natal? Para Extremóis. Para Extremóis. E quando você chegou a Extremóis, você foi trabalhar em quê? De babá. De babá? Isso. Ah, então você começou trabalhando com babá. Então a sua Isso. experiência com criança é muito grande, né? Isso. Quanto tempo você ficou como babá? Meus pais se separaram, aí minha mãe veio para cá com 6 crianças pequenas, né? Não era fácil, né? Não. Não deve ter sido fácil, Não realmente, foi. de verdade. 6 crianças, uma mãe sozinha, né? Isso. Aí a minha irmã mais velha já trabalhava, sempre trabalhou também, desde pequena. Então, para ajudar em casa, ela colocou a gente para trabalhar também, né? Conseguiu um trabalho para um de jardineiro, para outro de babá, e assim foi a gente para ajudar também, né? Porque era muita criança. Todos ficaram trabalhando no caso, né? Isso, né? Os que já tinham, né, a idade já que desse para trabalhar. 16 anos. Isso, aí foi trabalhar. Que era o seu caso. Era, aí eu fui trabalhar de babá, né? Cuidar de criança. E a experiência como babá, como é que foi? Eu gostei. Eu costumo dizer que hoje em dia eu vejo que foi a profissão que me escolheu, não fui eu que a escolhi. Porque eu já cuidava de criança e tudo. Hoje em dia eu só me profissionalizei. Mas continuo cuidando de criança. Cuidando de criança, né? Continuo cuidando. Só que o dinheiro hoje é diferente, né? Um pouquinho. É maior. Um pouquinho, né? E aí você trabalhou como babá esse tempo, vários anos no caso, né? Isso, eu acho que trabalhei com babá até, assim, não tão, mas eu acho que até uns 16 anos, por aí, em média. Então ficou uns 2, 3 anos no máximo? Mas já ganhou experiência, né? Sim, e aí, com certeza. Com 16 anos você foi fazer o quê? Então, eu conheci meu esposo. Com 16 anos? Isso. Aí já fomos morar junto. Tiveram quantos filhos? Só um. Só um. Né? Só um, tivemos um filho. Hoje em dia somos separados, né? Tá, acho que uns 8 meses que a gente se separou-se. Mas aí ele teve essa ideia, né? Quando eu já tinha concluído faculdade e tudo, trabalhava para os outros, né? Como eu já falei, né? Em prefeitura, em contrato, que é um ano, termina um ano, você fica apreensiva se vai continuar ou não. Aí ele teve a ideia de colocar a escola. Aí assim, hoje está caminhando, né? Teve aí essa pandemia, porque foi bem no início da pandemia que a gente abriu. Ah, você abriu agora, recente, né? No Isso, caso. vamos para o 5º ano. Então assim, a gente abriu, passou um ano, aí veio a pandemia. Aí tivemos... Não deve ter sido fácil. Não, a gente teve no ano da pandemia a gente fechou no sentido, ficou online, mas a gente imprimiu as atividades e ficamos com 3 alunos só. Nossa! Aí os pais vinham pegar as atividades, tudo, mas a gente terminou o ano assim, com com 3 alunos. Aí no ano seguinte, aí começaram a voltar, os que tinham saído voltaram, começaram a chegar outros. Hoje ainda é pequenininha, né? Hoje nós temos a média ainda de 20 alunos. Mas, assim, está caminhando, né? Só está crescendo, graças a Deus. Graças a Deus. E quando você começa essa escola, que chega uma pandemia, o que passou na sua cabeça? A gente tomou um susto, né? E ficamos tristes. Porque, assim, era o início, estava dando certo. E, de repente, a gente teve que não acabar, mas, pelo menos, arquivar por enquanto. Porque a escola não funcionava, né? Mesmo que tivesse as 3 crianças... Mas elas não vinham para a escola, eram em casa, a gente falava por videochamada. Era coisa assim bem Mas artificial. Essa adaptação foi rápida para você de se adaptar facilmente para a videochamada, começar a fazer o home office? Não, nós professores fomos muito criticados nessa pandemia, né? Todo mundo criticava, porque dizia que a gente estava em casa, recebendo... E que reclamava e que era para voltar logo, né? Muitos, inclusive pais, né, criticavam, porque estava o tempo todo com a criança ali.
Aí, assim, eles sentiram um pouco na pele o que a gente sente, né? Só que eles é com 1, com 2, a gente é com 20, com 30. Com 200, com 500, Pois é, então, assim, tamanho, né? a gente foi muito criticado, né, nesse período, mas... O educador, hoje, na verdade, o educador deveria ser muito mais respeitado. No Oriente, inclusive, as pessoas têm como o professor como uma referência, né? E no Ocidente, as pessoas geralmente não valorizam muito o professor. Que, na verdade, qualquer profissão do mundo passa pelo professor. Seja ele... Todas as profissões. Todas as profissões, ele passa, a base são os professores, que começam, inclusive, no ensino fundamental, depois no ensino médio, né, na graduação. Tem sempre um professor na vida, né? Isso, e lembrando que a respeitar base... que o que as pessoas são hoje, todos os profissionais que são hoje, são graças a um professor que ensinou lá atrás, na verdade, no início de tudo. E a base é a educação infantil. Muita gente não dá valor à educação infantil. E é importante não, só deixa para colocar na obrigatoriedade, né, que é a partir dos 4 anos. Mas não sabem eles que a educação infantil é a base de tudo, é o alicerce ali, é o que vai fazer essa criança ser, de fato, né, alguém lá na frente, chegar a uma faculdade, ter uma cabeça boa. Então, assim, muitos pais também não acham que educação infantil é só para brincar. Como é o nome da sua escola? Passos para o Saber. E qual é o Instagram dela? É @ce.passosparosaber. Entendi. Qual o WhatsApp, o telefone de contato? É 98764-2879. Hoje é mais fácil ou é mais difícil lidar com essas crianças que você vai até o primeiro... Até a pré-escola. Até a pré-escola, no caso. Então você vai do berçário com quantos meses? É a partir de 6 meses. 6 meses até 4, 5 anos, Até né? 5 anos, completa. Essas crianças hoje já são pequenos gênios, né? Alguns, Sim. né? São meninos que você olha, você fica de boca aberta com a tamanha rapidez de raciocínio, a inteligência muito grande. Como é lidar com essas crianças hoje? Hoje eu me sinto muito realizada. Eu amo o que eu faço. Né? Como eu disse, assim, eu já fazia isso, hoje em dia eu me profissionalizei. Então, assim, eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço. Coloco isso no que eu faço com eles, né? Muitos chegam chamando a gente de mãe. Só que daí a gente vai explicando. Não é a mamãe, é a tia da escola. A gente vai tirando isso deles, apesar que eles já distinguem quem é a tia da escola, quem é a mãe, quem é a tia de verdade, né? Sim. Mas é muito gratificante lidar com crianças, né? É uma terapia. É uma terapia? É uma terapia. Mesmo com o estresse do dia a dia, né? Mesmo com o estresse. Eu costumo dizer assim, pode estar com o estresse que for, quando eu entro na sala de aula, fica da porta para fora o estresse. Não entra, não. Você consegue desligar mesmo? Consigo. Consigo. Nem todo mundo tem essa capacidade, né? Não é fácil você se desligar do mundo externo, porque o nosso cérebro é muito barulhento, né? Ele fica pensando, você está aqui, fica pensando mil coisas. Agora mesmo você, telespectador, você está aqui conversando, ouvindo essas histórias, e durante o programa você deve ter pensado já várias vezes, você saiu da atenção da TV e foi pensar em outras coisas, porque o nosso cérebro é ruidoso, barulhento, a gente não se liga, muitas vezes foca o tempo todo no que a gente está fazendo. Isso, não consegue manter o foco, mas de fato, se você faz por amor, você consegue. O barulho das crianças é maior do que esse barulho externo que prejudica a nossa mente. O barulho da criança não vai prejudicar, não. Gostei demais dessa daí, viu? O barulho da criança é muito grande, mas ela é menor do que o barulho interno. Com certeza. É bacana. A gente consegue. E aí, essa sua veia empreendedora, então, hoje, você faz 4 anos, 4, 5 anos que você começou a empreender de fato, né? Isso. E aí hoje você olha para trás, quando você começou, que chegou a pandemia, que depois acabou a pandemia, você voltou. O que passa na sua cabeça hoje? Aquela babá que começou trabalhando na casa de família, ajudando, e hoje é dona de uma própria escola. Pequena ainda, mas da sua escola, seu negócio. Eu fico feliz de ver toda a minha caminhada, os perrengues que passei como estagiária, né, como auxiliar, chegar a ser humilhada como auxiliar, né, da uma foi professora olhar para mim. Como você foi humilhada? E dizer que você é só um auxiliar. Porque você estava estagiando? Porque assim, trabalhava no CEMEI, e nesse CEMEI era numa casa, né, aqui em Natal, numa casa de CEMEI. E tinha professora e auxiliar. Eu era auxiliar do nível 2. Então, a gente tinha os dias, como era um espaço pequeno, a gente tinha os dias de fazer planejamento. E quando era o dia do planejamento, a gente ficava com a sala
da direção ali para organizar, né, a sala ali de planejamento. E um dia a gente estava lá, era a vez da minha professora, e eu estava com ela, né, assim, eu sempre fui muito curiosa, então ela ia fazer, eu pedia para ver como é que faz, me ensina como é que faz. E chegou uma outra professora do nível 5, conversando, falando alto e tudo, né, e eu pedi para ela fazer silêncio, porque era o nosso dia do planejamento. Claro. E ela simplesmente olhou para mim e perguntou quem eu era, que eu era só uma estagiária. Tipo assim, porque eu estava pedindo para ela fazer silêncio, ela não gostou. Mas olha só, isso é uma coisa interessante que eu sempre falo para as pessoas. Quando alguém chega assim, de cima para baixo, com o nariz empinado, é porque essa pessoa está precisando, muitas vezes ela está querendo se sentir grande. Porque é muito importante que você, se você olhar para alguém de cima para baixo, só olhe para estender a mão e puxar, e não para querer jogar mais para baixo, para querer humilhar. Porque o próprio Jesus dizia, se querem ser grandes, seja menor. É importante que as pessoas entendam isso, que não é só uma estagiária, é uma estagiária que logo em seguida estava ganhando experiência para ser uma profissional titular daquela parte, daquele cargo. E não tem nenhum problema de ser uma estagiária, na verdade. Pois é. Hoje, você vê na sua pele, quando você contrata alguém na sua escola estagiária, você trata de uma forma normal. Não, como com um profissional certeza, qualquer. são todos iguais lá, todos são educadores, todos são professores, todos é o mesmo nível, não tem essa porque é professor, porque eu não me gosto, às vezes elas chegam brincando comigo, chefinha, não sei o quê, assim, eu não gosto porque eu me sinto igual a elas. Claro. Eu já passei daquele nível dela, elas estão passando e vão chegar um dia ao meu ou mais, mas não, é todo mundo por igual, não tem para que distinguir. Lidiane, a grande líder ou o grande líder não é quem dita normas, quem dá ordens, quem coloca uma relação de normas a serem seguidas. O grande líder é aquele que se faz ser seguido sem precisar de dizer. Você só simplesmente faz, dá o exemplo e as pessoas seguem. Esse é o grande líder do mundo, né? Exatamente. Foi isso que Jesus nos ensinou. Isso, é isso que eu tento ser para as meninas lá, né? Eu tento ajudar no que eu puder. Se eu não puder, eu dou um jeito também de ajudar. E assim, vamos juntas. Nada de deixar ninguém para trás, não. Maravilha. Hoje você, então, perspectiva para o próximo ano é grande, né? Sim. É dobrar, Sim. Pelo menos? Pelo menos, né? Estou aí na campanha para isso. Muito bem. Agradecer a você demais, parabenizar essa história empreendedora. Obrigada de Babá, pelo convite. a dona da escola, né? A dona da escola. Lidiane Trindade, né? Lá de Pedro Avelino, né? Então, dizer para você que eu fico muito feliz de encontrar pessoas como você, que faz um sucesso, que saiu de babá para se tornar uma grande empreendedora e uma dona de escola. É isso. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo domingo, novamente às 8h30 da manhã aqui na TV Tropical, Record TV, com outras histórias empreendedoras para que você se inspire, para que você goste e faça acontecer. Tchau. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Loteamento Ecopark, vendas exclusivas LL Imóveis, a sua imobiliária. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp: 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp: 98730-2020. casadoboné.com.br.